Olá pessoal, boa noite, aqui estamos mais uma vez no nosso podcast top e maravilhoso, como todas as quintas-feiras. Olha, quero que você aproveite já e comece a partilhar com seus amigos, a convidar outras pessoas para estarem assistindo e também deixar o seu likezinho lá, carregar no sininho para que você possa receber as notificações de outros que virão aí pela frente. Nós estamos neste mês de maio, um mês especial, mês das mães, mês da mulher, há quem diga que é o mês da família, enfim, envolve tudo isso. Nós já tivemos aqui conversando na semana passada com uma mãe há mais tempo, a mãe de filhos que já são maduros, que saíram de casa, que já se casaram e que às vezes é o neto, né? E hoje, em especial, duas pessoas que eu vou falar sobre elas daqui um pouquinho, mas que são mães há menos tempo, são mães de crianças que estão aí com seus 3 anos, 4 anos, né? E nem 1 ano. E não é fácil a vida, né? Não é fácil a vida de mãe. Não. Eu vou começar por apresentar para vocês. Essa é a Karen, que vocês veem todos os domingos, não, domingos não, alguns domingos, aqui na frente do louvor, cantando, né? E a Nicole, que é a mentora desse podcast aqui, e hoje ela está sentada aqui na tribuna de honra, né? É melhor ficar lá. É melhor do lado de lá. Então é ela que prepara essas coisas todas. E hoje chegou a vez da gente conversar com ela também. Meninas, boa noite. Karen, boa noite, Nicole. Bem-vindas, Deus abençoe. Fale um pouquinho da experiência de estar aqui hoje. Sinceridade. Eu quase corri. Só não corri porque não teve pra onde fugir. Porque não corre, né? Então a Nicole falou, Karen, vamos lá, né? Vamos. Eu disse, se não for, eu também não vou. Aí eu fui mesmo um pouco na pressão. Ela falou, se a Nicole não vai, eu não vou. Se ela não for, então tá bem, vamos. Eu acho que há uma química entre essas duas aqui, porque elas foram mais, assim, perto, né? Uma da outra. Tanto a Mariana quanto a Yaren são amigas, melhores amigas, né? Então aqui está a Nicole e a Karen também, que partilharam muitas coisas juntos. E para combater os maridos que estiveram aqui no Dia dos Pais. Ah, pois é! Tava o Thiago e o Lael aqui no Dia dos Pais, e eles falaram algumas coisas, né, que eu não vou aqui estar repetindo e tal. Mas a mulher guarda tudo, sabe? Então, eu acho que elas guardaram algumas coisas, né? Bom, mas é isso aí. Nós temos esse tempo gostoso aqui de conversa. E vamos começar aqui com a Karen, conversando. Está mais perto de mim, a gente começa por falar da Karen. Antes de falar da Mariana, falar de filhos... Fala do Thiago. Ai, meu Deus. Mas faça lá do filho. Como é que é o Thiago como pai? Nós vamos falar daqui um pouquinho. Eu prometi pra ele que eu ia ser uma pessoa plena. Não, Thiago, essa aqui tava na manga, tá? Não. Ele agora, a Mariana tá com 3, né? Vai fazer 4. No início, ele era uma pessoa assim, amor... Não tem o que fazer, é você. Tem que ser você. Se a Mariana chorava, não sei. Posso fazer alguma coisa? Não, né? Não posso. Então, assim, os dois primeiros anos foi muito Karen. E o Thiago estava sempre muito a trabalhar. E havia assim, alguns dias que eu até falava assim, Thiago, por favor, você precisa ficar mais em casa, porque senão ela vai falar assim, cadê o papai? Mas ele... De um tempo pra cá, esse ano passado e o dia agora, ele tem sido muito mais presente. Ele diminuiu mais a carga de trabalho para ficar mais presente. E ele tem dado muito mais prioridade a nós duas e muito mais a ela. Mas é também por causa de
trabalho e tudo mais, ele começou a perceber que ela precisava mais do pai. Agora, até então, ele até brinca comigo. Você já viu que agora ela fala assim, onde está o meu pai? Tá e aí ele fica demais, todo faceiro, ele fica todo faceiro, porque ela tá em busca do pai. Ou então quando eu vou dar banho e ela não gosta de lavar o cabelo, ela fica assim, cadê o meu pai? Aí ele lá da sala ele fica, papai já vai! Faz aquela festa, né? Tá sentindo a minha falta, né? Thiago, isso é importante. Ele tem se superado, ele tem cada dia melhorado mais. Qualquer dia temos que trazê-lo aqui de volta no podcast para falar mais um bocadinho. E o Lael também, né? O Lael aqui, o maridão da Nicole, teve da outra vez, a gente riu que está farto aqui no nosso podcast, mas ele é um paizão também, né? Nicole. Sim, ele é um paizão. Graças a Deus. Graças a Deus. Me ajudou sempre desde o princípio, desde que eu saí do hospital. Meu caso, os 2 partos da Yari. A Yari tem 3 anos também, é igual a Mariana. São 3 meses de diferença. 3 meses, olha só. E tem o Gael que já fez 7 meses agora, né? Então, mas os meus 2 partos foram cesariana, então pós-operatório é mais complicado e graças a Deus o Léo sempre me ajudou muito desde o princípio, assim. A gente tem que... Minha mãe, no caso do parto da Yari, veio, ficou 1 mês ainda me ajudando, mas no do Gael não. Então já foi sempre ele que tirou a licença paternidade para me ajudar e ele sempre fez tudo. E agora com a gravidez do Gael foi uma gravidez mais complicada, que eu tive que parar, não podia pegar peso, não podia fazer as coisas. Então a Yari ficou muito próxima dele. Tanto é que foi até difícil o processo dela voltar a querer a mamãe, porque eu não podia fazer nada com ela. E ela já era menina do papá, agora, depois da gravidez do Gael, foi menina do papá, menina do papá. Só queria o papai, né? Agora tá começando a querer a mamãe de novo. Teve a fase do ciúmezinho do Gael, mas agora tá começando a querer. Essa parte a gente ainda vai falar dos ciúmes. Mas olha só, Kai, a Nicole já é mãe da 2ª viagem, né? Você... Daqui a pouco. Daqui a pouco. Eu sou empolgado. Eu quero ver a molecada por aí, né? Acabou assim. Mas, como é que você, né, só tem a Mariana, como é que foi essa ser mãe de uma menina, naturalmente, mas como é que foi esse processo de ser mãe? Foi difícil, foi assustador, superou as suas expectativas, como é que foi? Sendo assim, bem aberta. Eu ainda falava pra Nicole, eu falava assim, Nicole, às vezes, será que tem alguém aqui dentro mesmo? Porque assim, que horas que vai nascer, que eu vou sentir aquele amor, aquela sensação de ser mãe, né? Será que vai ser só quando nascer? Porque tá aqui dentro, tá bom, eu sinto mexer. É uma pessoa que quando se mexe... Mas assim, eu me sentia uma mãe meio estranha. Porque eu não sentia aquele amor que toda mãe fala. Ai, o amor, né, sem medidas. Eu falava, né, Nicole? Eu falava assim, eu ainda não sinto aquele amor, assim. Mas aí depois, quando nasce, né, o meu já foi diferente da Nicole, que a Nicole foi cesárea e o meu já foi normal. Quando ela nasceu, que cortou o cordão e colocou aqui em mim, e eu lá, assim, ia voltando no meu estado normal, demora pra voltar no estado normal. Demorou? Aí colocaram ela aqui, assim, pra me sentir. Eu ainda fiquei, assim, esperando pra ver o botão do amor, aonde que ia apertar, assim, porque ainda você fica assim, será que é meu? Isso aqui tá vindo de mim? Eu sofri pra nascer, mas é meu mesmo, né? Aí, depois, quando você chega em casa, e aí a ficha começa a cair, você começa a perceber que é uma pessoa que precisa de mim pra tudo. E assim, que você dá... que você começa a entender assim que, meu Deus do céu, eu não posso morrer. Eu não posso morrer porque... E outra,
como é que vai ser minha vida agora sem ela? E hoje a Mariana tem 3 anos, eu não sei mais como é uma vida sem ter uma criança. Não sei mais como é que é. Quando eu fico sem a Mariana, eu tava falando com uma amiga essa semana, que às vezes eu sinto um peso. Foi com uma amiga. Eu sinto um peso, às vezes, de deixar com o pai, igual eu tô aqui agora. Com o pai, né? E com o pai. Imagina se fosse Eu deveria desligar o botãozinho de, tô sem a Mariana, mas eu tô aqui agora. Mas eu tô aqui a pensar, o que será? Será que ele já pôs pra dormir? Será que ela já dormiu? Eu já deixei com janta. Mas assim, aquele amor, eu falei pro Thiago, eu falei assim, amor, olha, eu te amo muito, mas eu não sei o amor que eu sinto pela Mariana, eu não sei te dizer, é muito diferente. Eu não sei mais o que é viver. Então apareceu assim aquele amor tremendo, né? Depois o botãozinho foi ligado e não sei desligar mais. Não é para desligar, né? Eu fiz a mesma pergunta ao Thiago. Ele disse que quando é que você se sentiu pai, não sei o quê, né? Se eu não estou enganado, acho que ele falou, foi quando você fez ecografia, que viu o coraçãozinho. Foi no coração. Foi no coração. Coisa assim que ele, uau, não é? Eu acho que mesmo sentindo o coração, mas Karen, só fui mesmo sentir o amor. Foi quando ela tava ali, eu tava ali em casa com ela nos meus braços e ela precisando de mim, né? Foi esse momento, foi o start, foi aquele momento em que eu consegui sentir, eu sou mãe e ela é minha filha. Mesmo. E Nicole? Da primeira, né? Porque o segundo é sobrevivente. O Gael é sobrevivente. No caso da Yari, assim, eu e a Karen, como a gente viveu a gravidez juntas, praticamente, né? E a gente conversava muito sobre essas coisas. A gente sentia mexer, realmente. Não sentia aquela coisa assim. Tinha aquela, mas não batia. Porque eu acho que as mães e o jeito que fala romantiza tudo. E aí é aquela coisa assim, a gente cria uma expectativa de quando a gente engravidar, a gente vai ser igual, né? Vai ser aquela coisa assim, ai meu Deus, tô grávida, já tô amando, já tô... Não. Toda mudança hormonal da gravidez, no corpo da mulher. Isso tudo embaralha a cabeça da gente. E a gente sente mexer, aquela coisa assim, mas aí todo mundo dizia, tô sentindo mexer assim. Aí mexer, Vocês duas são... Era tipo assim, mas tipo assim, eu não sentia aquela coisa. Quando eu acho que eu comecei a sentir um pouco antes do parto, quando eu tive alguns problemas, no caso da Yari, tudo, e você começa a ter o medo de perder ou de ser diferente daquilo que a gente imaginou, que ela podia nascer com alguns problemas e tal. E aí esse medo, eu acho que começa a tipo, bater a ficha assim, não, eu sei, agora tem alguma coisa assim diferente. E aí realmente eu acho que quando veio no parto que foi aquela coisa, porque quando a Yari nasceu, pra mim as coisas não foram assim nada fáceis, nem na gravidez, nem no parto, foi tudo meio complicado. A Yari foi a cesariana de urgência, né, no dia 31 de dezembro. 31 de dezembro, pessoal. Então, tipo assim, a gente foi pro hospital, aquela coisa, acho que não imaginava que ia ser assim, mas pronto. Foi assim, quando ela nasceu, até quando tiraram ela de dentro de mim, aí pronto. Aí me falaram assim, nasceu. E eu... E chorar. Quando nasce, chora. E eu não tô ouvindo chorar. Aí eu comecei a ficar desesperada. E aí eu comecei, a Keila, né? A Keila tava no parto comigo e só vi os olhinhos dela. Tava cheio de coisa. Só vi os olhinhos dela assim. Aí eu... Tem alguma coisa que se passa que pelo olho daquele eu sei que não tá nada normal. E a Yarina chorou. E eu só via tirando ela assim e mexendo com a outro e ela não chorava. Depois ela chorou. Aí foi aquele alívio só, mas eu vi todo mundo mexendo, um monte de gente com a outro com a Yara. Então foi uma coisa assim. E quando eu vi aquilo, assim, a sensação, tipo, nasceu, mas pode não tá bem. Então, pra mim foi um desespero aquilo. Eu comecei a chorar, sem parar. Até que, quando aquele veio, não, tá tudo bem. E aí trouxeram ela, aí eu vim, aí que eu chorei mesmo. Aí chorou mesmo. Mas é incrível, é de repente, assim,
as pessoas falam, cada um tem o seu tempo, a sua experiência, a função durante a gravidez. Comigo não foi, tanto na gravidez, foi realmente mais no parto. Mas eu acho que cada um passa de uma forma diferente. São histórias diferentes, né? Sensações, sentimentos até, né? Sim. Karen foi, quando pegou a Mariana, levou para casa, mas quando chegou em casa, né? Bate o desespero. Aquela coisa assim, eu acho que essa sensação acontece de forma diferente. E é até bom, porque nós temos mães que já passaram por isso, outras que estão passando, outras que mais no futuro. Então, para saber que não é nada assim estranho, que pode acontecer um monte de coisas, né? Tem uma experiência. Diz também que, eu estou falando diz porque é coisa de mulher, né? De mãe. Dizem que, às vezes, durante a gravidez, pode acontecer até, por causa dessa questão hormonal, uma estranheza, do tipo assim, nas mães, tipo, ter um ser ali, não é falta de amor, mas é uma estranheza. Não sei explicar, como é que é isso? Acontece? Pode acontecer? Acontece. A gente aconteceu um pouco, mas não somos mais comuns. Outros que falam aí nas redes sociais. Nós somos das que... Nós somos, acho que, as reais. Nada é romantizado, nada. Teve uma altura que eu falei assim, Nicole, eu não sei, as pessoas falam que o cabelo fica bom, que a pele fica boa, que a gente fica mais bonita, mas eu não tô vendo nada disso. Eu também. Você Eu não tô vendo dá um grau. nada disso. Aí ela, eu também... Aí o pessoal dizia, não, é porque menina rouba beleza. Tirou toda a de menina, então. Ai. Não sei. Eu não sabia dessa, não, que a menina rouba beleza. Não, Isso mas é novidade pra mim. eu achei que a gravidez do Gael, eu achei que a Nicole ficou muito mais bonita Mas do que todo mundo dizia, o meu cabelo na do Gael foi diferente. Coisa de mulher, né? Coisa de mulher. É mesmo coisa de cabelo mulher. do Gael, achei mais bonito que o da Gael. Mas dizem que menina rouba beleza. Foi o que me falaram muitas pessoas roubou no tudo. parto. Tô sem ela até hoje. Tá Como é que é possível? Olha, pessoal, essas são as cenas que acontecem com as grávidas, com aquelas que você mãe, acontecem uns negócios meio subliminares, estranhos, assim, né? Só elas sabem explicar, né? É verdade. Mas o objeto estranho é realmente a hora que começa... Mas eu acho que tem muito a ver com a questão hormonal da mãe. Então a gente começa tudo a embaralhar ali. Então tem hora que a gente tá tipo super feliz, tem hora que a gente tá super triste, chora por tudo. Então eu acho que com a questão hormonal, então tem hora que a gente acha, ai meu Deus, tem um ser aqui dentro de mim. Com os pais é diferente a conversa, né? Porque é tudo externo. Agora com vocês, lá está, a gente está interessado em saber o que acontece. Essas histórias, tá esquisito, tem aqui um... É tipo assim, você fica... Sabe a mulher quando tá de TPM? Só que a gente fica, tipo, 9 meses. 9 meses. Aí a gente tem dia que a gente tá rindo, tem dia que a gente tá feliz, tem dia que a gente tá triste. Tem dia que a gente no mesmo dia tem todas as sensações. É tipo isso. Eu tenho... Posso falar? Pode! Teve um dia, a minha mãe tava já em casa, já tava no final, devia estar com 8 meses, não, 9, né? Porque a Mariana demorou quase 10 meses pra nascer. Minha mãe tava em casa e a Juliana morava comigo. E eu tava na sala e eu tinha pedido, acho que pro Thiago buscar alguma coisa, porque eu tive muita azia, e eu acho que ele foi buscar, eu não lembro o que foi, eu tava tão irritada, que eu bebia muita água, eu tava com uma garrafa na mão, e o Thiago falou alguma coisa, eu tava tão irritada que eu peguei, a garrafa tava vazia, eu taquei Jogou a garrafa no Thiago, eu tava tão estressada, a Juliana tava aqui do lado, ficou quieta, ficou assim, a minha mãe do outro lado, ele virou pra minha mãe, ele chama ela de pastora, você tá vendo o que ela tá fazendo comigo? Queixinha! Ela tá me batendo! Eu falei assim, não bati, mas assim, é o impulso. Eu tava com o hormônio, acho que tão alto, eu não podia fazer nada, a barriga desse tamanho, e eu não sei o que foi. Eu só peguei... Você não pode ser nada, não, porque você não parava quieta. Agora que você eu não parava quieta.
Mas no final eles me queriam quieta. E eu acho que isso foi uma das coisas que me irritou. Mas mesmo assim você não vai. Não parei. Yeah. Não parei, mas os hormônios estavam sempre. São sempre. Eu acho que só depois que Uma nasce confusão. que vai voltando aos poucos e você vai ter que ter paciência, né? Olha, e aqueles negócios, aquelas histórias que contam das mulheres, que lá está a coisa interna, de esquecimento, que elas ficam esquecidas, os desejos, que a gente não percebe esse negócio, o homem não percebe esse negócio de desejo. Estou com vontade de comer uma coisa que não existe. Essas cenas, já aconteceu com vocês ou não? Do esquecimento eu tive mais do que desejo. Desejo, eu não tive esse desejo. Então o filho, ou uma lembrança também. Além da beleza, Mas a ou uma memória- lembrança. A memória vai fica embora. péssima. Péssima. Às vezes eu ia falar com o Thiago, eu Nem lembrava mais nada. Telemóvel, né? Eu esqueci depois de saber onde estava. Eu esqueci a frase. Tava terrível, porque lá eu já esqueci por natureza. Ele não lembra, por tudo. Quem conhece ele fala. Eu disse, agora pronto, 2 esquecidos dentro de casa. Não dá. Aí a gente mandava áudio uma pro outro. Às vezes no próprio áudio eu falava, Nicole, eu ia te falar uma coisa, mas. Acabou de esquecer. Grávidas normal, esquecidas. E desejo? Tivesse desejo de comer alguma cena, alguma coisa assim? Eu acho que eu tive desejo, não foi desejo, eu tive vontade. Porque eu acho que desejo, tem pessoas que falam tanto do desejo assim, eu fiquei com desejo que a minha filha nasceu até com uma mancha. Eu não tive isso, eu tive uma vontade de comer coisas que eu queria para não estar no Brasil. Mas depois minha mãe chegou, fez mas não sei Você tinha uma vontade, às vezes, era uma até vontade. salivar. É uma vontade, assim, mas Não tive esses desejos estranhos. eu também não. Eu acho que eu e a Nicole nessa gestação dos desejos, eu lembro que eu trocava muito. A gente trocava muito figurinhas, né? E essa questão do desejo foi uma coisa que eu e ela eu não tive. Eu não consigo nem lembrar de uma coisa assim, que vontade de comer kiwi. Nossos maridos lembram que a gente Falar em marido, Kiwi com lembrar, farinha. eu perguntei uma coisa para eles, bom, nasceram as crianças, certo? Como é que a vida foi? A vida antes era de uma forma, depois que nasce é diferente, né? Como é que foi depois que nasceu? Foi tudo maravilha? Vocês tiveram vontade jogar pela janela. de jogar pela janela, como alguns dizem? Gente, isso aqui não somos terroristas, não. É só... Somos realistas. É realista, é só aquilo que se passa. Desejos Que é importante a pessoa saber aí. Aquele momento, poxa vida, não para de chorar, poxa vida. Ou às vezes, tá doente, aquele desespero. Passaram por isso. Passamos. Muda tudo. Eu ainda passo. Mas eu tive. A Mariana teve muita cólica. A Nicole teve várias fases com a Yara e eu tive as fases da Mariana. A Mariana teve muita cólica e teve dias de eu já não aguentar mais o choro. Era choro. E teve um dia, ela já tava. Já era pra ter acabado a cólica. E não acabava. E teve um dia que eu peguei assim, eu olhei bem assim pra ela e falei assim, ser humano. Ser humano. Para de chorar. Não foi filha, tá? Ser humano. Para de chorar, porque assim, eu não sei o que fazer mais. Minha mãe já não tava, o Thiago ia trabalhar e eu e ela, a gente tinha que fazer. Eu queria dormir, eu só queria dormir. Então, mas várias vontades, muitas vontades de querer trancar. Tudo também, muda a Muda, nossa né? vida toda. Tá mais assim, casais que estavam há mais tempo. Casais que cada, passado 2 anos, 3 anos já tem, tipo assim, ainda não tá, a gente já tinha Muito 9 tempo. anos, só os dois, então é difícil que a gente já tenha uma rotina que eles estabelecida e agora, tipo assim, quebrou tudo aquilo que a gente tinha, a nossa certa liberdade de fazer tudo que a gente ia na hora que quiser. Uma viagem, uma saída. uma viagem, uma saída, um passeio, então não, agora não. E aí a gente tudo programado. com tudo assim certinho para a rotina da criança, que é muito importante, principalmente quando é bebê, fez a rotina certa. A comida que tem que se dar na altura certa. Horário e tudo. E pronto, aí. É complicado, mas eu acho que cada etapa tem as suas dificuldades. Tem a dificuldade na gravidez, tem a dificuldade assim que nasce os primeiros meses. Depois
cada fase tem as suas dificuldades. Qual foi a primeira coisa que a Mariana falou? A primeira coisa foi mesmo o papai. A mãe veio depois. Papai. Eu não sei, eu falo pro Thiago Morda, é porque é mais fácil falar. Porque assim, é o papá, vamos comer o papá. É o papá, é o papá. Comida, né? Aí depois, a primeira vez que ela falou papai, ele falou papai. Não, em casa foi mamãe, porque Deus não, eu sofri 9 meses, pai, criança, já nasci a cara do pai. Papai primeiro. Tem que ser mamãe, né? Desde que nasceu, ela tipo assim, o bebê ficava mamãe. E o Gael era uma coisa, o Gael não fala nada ainda, só dá. Mas eu, tipo assim, fofo, eu fico assim, eu falo tanto, mamãe. Aí agora é a Yari, ela fica em cima do Gael. Mamãe. São duas agora, tem que ser, né? Quem fala primeiro, mamãe, e a pessoa sofre, tem que falar pra Tem mamãe. que ser, né? E a primeira vez, bom, as duas, no caso da Yari e da Mariana, elas estão na escolinha, né? Na pré-escola. Como é que foi a primeira vez para ir para a escola? Como é que foi a sensação de deixar, largar lá? Conta aí pra gente. Chorei nos dias de Deus. Ué, primeiro eu queria. Não, deixa eu sossegado agora. Ai, meu Deus. Deus do céu. Olha, a Mariana foi com 1 ano e 6. 1 ano e 6. E ainda mamava. A Mariana parou de mamar com 2 anos. Uau. 2 anos e 2 semanas, acho. Então. Mamou muito, a Mariana mamou muito. E ela mamava, então era assim. Eu lembro que eu coloquei ela no part-time, né? Era só um tempo. E eu deixava ela, eu queria que fosse o pai, porque seria mais fácil, mas não dava. Então eu lembro que eu deixava, o primeiro dia que eu deixei, ela ficou chorando, e eu fiquei lá embaixo escutando o choro, e eu chorando lá embaixo. Meu Deus, como é que é difícil, né? Aquela questão de será que vão cuidar como eu cuido, que não é igual. Mas será que vão olhar como eu olho? Será que vão dar comida? Vão dar isso? Não foi fácil, filho. Não foi. Até hoje, agora é o pai que leva, né? Maravilha pra ela, é o pai levar. Agora fala a verdade. Quando você foi buscar depois do primeiro dia, fizesse uma inspeção para ver como é que ela estava? Faz uma inspeção. Façam. Eu acho que menina. Eu não sei se é menina, não tenho menino, eu não sei como é que vai ser, Nicole, mas eu faço. Tirei fralda, olhei frente e verso, olhei braço, eu fiz. Tem que fazer. Sensação. Até pra ver será que trocaram fralda? Será que tá assada, não é? Será que voltou igual do jeito que foi, né? Será que teve um beliscão? Não arrancaram um pedacinho. Não, pra mim também foi difícil. A Yari foi meio que por orientação do pediatra dela entrar, a gente nem tinha programado ela entrar tão cedo, ela também entrou por volta do ano 7, ano 8, por aí. E foi porque ela, por causa da pandemia, toda ela tinha as questões sociais e tal, só com a gente, ela precisava interagir com outras crianças, né? Então acabou que teve que ir pra escolinha mesmo pra interagir. Primeira vez a gente passa lá, no primeiro dia a gente vai com eles, fica 1 horinha lá, e ela não saía do meu pé assim, não deixava nem outras crianças encostar nela. E no segundo dia já tinha que deixar ela sozinha, menos tempo, mas sozinha. Nossa, eu deixei ela, mas depois eu fui pro carro chorar. Tipo assim, a pior mãe do mundo. Coisa demais. Parece a pior mãe do mundo. Ela liga pro pai e fala, o que tem? Qual o problema? Só chorou. Deixa bem. Foi a mãe chorando, desesperada, e foi... É bom pra ela. Parece que vai pra guerra a criança. Eu achei engraçado uma vez, eu falei pro Léo, e aí, Léo, como é que você faz? O que eu faço? Pego a criança, dou no colo e vou embora. É assim que simples, né? Se chorar. Não fica lá embaixo chorando, escutando, pra ver se ouve o filho lá no meio dos outros e tal. Mas a gente fica os primeiros tempos assim. Depois, passados uns meses, mais ou menos uns meses, a gente relaxa. A gente diz, ai, tão bom deixar na escolinha, a gente consegue fazer alguma coisa. Ai, nossa, acho só 3 horas. A gente diz assim, podia ai, ficar que mais. horinha. Ai, passa rápido. Sério. Mas é assim, passa tão rápido. Não Já mandei mensagem pra ela, falei, nossa, agora parece que eu deixei agora. Já tem que buscar.
ficar de novo. Depois assim. As fases, né? As fases, aquelas Quando a coisas. gente já sabe que a criança tá bem, que tá num lugar bem tá bem cuidado, cuidado. que a gente confia nas pessoas, isso é importante, né? No caso de dois, que é o caso da Nicole, às vezes nós temos aí pais ou mães que às vezes não conseguem, não sabem como lidar com aquela questão do... A gente sabe que a Yaren queria um maninho, uma maninha e ficava, a gente sabe disso. Mas quando nasce e que a mãe pega o novo ser e cuida e dá mama e tal, e é como se o colo deixasse de ser do outro, rolou um ciúmezinho lá, né? Falar nisso, Uma que ela crise. queria, na verdade, a Yari foi a primeira que disse que eu tava grávida sem saber que tava grávida. Pô! Né? Porque eu tava com um período atrasado, acho que um dia, e ela virou pra mim e falou assim, mamãe tem neném na barriga. Mamãe tem neném na barriga. Aí eu, hã? Revelação? Aí eu fui fazer o teste, né, que tinha neném na barriga. Pronto, aí... Profetiza Yaren. Aí ela, mas assim, quando nasceu, ela já estava muito arisca comigo por causa da gestação, que eu não podia fazer muitas coisas com ela e tal. E aí quando eu cheguei, aí eu fiquei, nossa, pra mim a pior parte de ir pro hospital foi que foi a primeira vez que eu fiquei dias sem ver a Yara. Então, quando eu fui deixar ela na casa da avó pra ir pro hospital, meu Deus, eu chorava o caminho todo. Eu tava com medo, nem no parto eu tô pensando, o problema é da Yara, deixa a Yara, Deixa a não Yara, ver ela meu e tal. Eu só chorava. Mas aí quando cheguei em casa, depois de tantos dias sem ver ela e tal, já cheguei com o Gael nos braços, então foi aquela assim. O encontro dela com ele foi lindo. Eu sou, oi, Gael, aqui é Yara, eu sou Yara. E ela falava assim. Mas, assim, ela com ele foi direitinho, mas ela virou ciúme comigo. Então, tipo assim, ela ficou muito mais arisca comigo. Por quê? Porque o Gael dependia de mim. Os primeiros tempos ele ainda amamentava, então ele estava sempre comigo, ele precisava de mim muito. Então, além dela já estar com esse ciúme, ela não podia encostar tanto, fazer tantas coisas comigo, porque ele estava na barriga. E depois que ele sai, ele toma o espaço e ainda continua ocupado. Então eu tinha que ter um certo jogo de cintura nisso, de tentar. Lá eu até ficava, deixa ele comigo um pouco, faz alguma coisa só com ela, eu tentava ir pro quarto dela, brincar só com ela, no que eu conseguia fazer, por causa da cesariana, eu não podia fazer também tantas coisas, mas eu tentava dedicar. A linguagem do amor dela é qualidade de tempo de qualidade, então eu precisava ter um tempo só com ela. Isso só com o pediatra falava, disse, olha, vai só piorar. Ele dizia assim, vai só piorar. Obrigado pela ajuda. Piora, mas depois melhora. Mas pronto, só começou a melhorar. Eu sinto que começou a melhorar quando eu consegui começar a sair e me dedicar só para ela. Sem ter ele perto, sem ter ele em casa. Lá eu tentava organizar o horário, você tem que estar um pouquinho com ela, somente com ela. E aí isso melhorava, porque o ciúme dela era mais comigo, ela não fazia mal para ele, mas às vezes ela tentava mexer nele, eu balançar nele de uma outra forma para chamar a nossa atenção. Ela faz isso um pouco até hoje, tipo assim, se ela quer chamar a nossa atenção, ela mexe nele para que a gente fale, não faça isso com ele e tal. Então é para chamar a nossa atenção, mas ela, você vê que é um amor e doido assim. Isso eu sou testemunha disso. Mas eu acho que isso é bom partilhar, porque às vezes há pais que não têm essa informação de como lidar com duas crianças. Tem que ter só foco com a primeira. Porque uma coisa que eu sempre aprendi, o segundo nunca teve sozinho, então ele nunca vai ter tanto essa necessidade de ter um tempo só para ele. Mas o primeiro teve o tempo dele sozinho. Então, eu acho que é uma coisa que ela vai precisar pro resto da vida, que a gente tire um tempo só dela, porque ela teve isso. Ele não, ele sempre teve ela, então ele vai sempre achar estranho não estar com ela, porque foi a vida dele, sempre foi assim. Agora, ela vai ter sempre essa necessidade de ter um tempo só com ela. E é aquela parte que, por exemplo, eu, por exemplo, fico cheio de medo. Uma criança parece que vai cair, parece que vai machucar.
mas deixar, no caso dela, mais velha, interagir com ele, né? Brincar. Tem que deixar. Mesmo que a gente fique assim meio... Porque se a gente começa a dizer assim, não faz isso, então aí que ela quer fazer, porque ela, tipo assim, ela viu que isso não pode, o proibido sempre é mais gostoso, né? Então, a gente com jeitinho, só quando passa do limite que a gente fala, não faz assim, ou então a gente ensina, filha, não mexe assim, ele não mexe na barriga dele porque ele acabou de tomar o leitinho, então ele vai bolsar. Então, tipo assim, tem que falar com jeitinho, ela fala, não faz assim, não mexe, aí que ela faz, então tem que ir ensinando, lógico, o outro tem que ser sobrevivente, vai passar por uns apertos, umas giradas sem querer girar. Exatamente. Ele assustou. Quando ele começou a virar, a gente ensinou ele a virar, começou a virar, aí ela, eu ajudo! Aí passou mais de um mês sem ele querer girar de novo. Porque ela deu uma ajudinha a mais, assim, e ele assustou. Mas tanto faz parte do processo. Mas uma coisa que eu perguntei aos vossos maridos foi o que eles, no caso do primeiro filho, o que eles mais queriam, se fosse menina ou se fosse menino. No caso de vocês foi menina, já agora, como é que é ser mãe de menina? Para quem conhece nossa história, tanto também da Nicole, sabe que nós tivemos a dificuldade para engravidar. Então, quando o médico falou que nós não iríamos engravidar se não fosse inseminação, nós tiramos eu tirei aquela coisa da cabeça do que vira ou o que eu vou ter. Não. Quando descobrimos que eu estava grávida, parecia que eu tinha o sentimento de que era menino. Porque eu não sei se eu tinha o sentimento porque eu achava que eu tinha jeito para ser mãe de menina. Eu achava que eu tinha jeito para ser mãe de menino. Então é uma questão de jeito. Era. E que, e o Thiago gosta de futebol, vai querer um menino. Então eu coloquei aquilo na cabeça. E tem pessoas que falam, mas você não tinha a sensação de que ia ser menina? Eu não tive em nenhum momento a sensação de que ia ser menina. Eu descobri mesmo no dia da ecografia que o médico, o Thiago até fala... Porque o médico pode ter olhado pra tua barriga. Na hora que ele falou, o médico olhou, olhou, é menina. Ele, calma, doutor, vamos fazer o exame. Como assim? Só de olhar na barriga já sabe que é menina. Aí a hora que ele foi lá, fez a eco e viu que era menina, pronto, era menina. Então assim, pronto, é laço pra todo lado, é vestido, é rosinha, é isso, é aquilo, é tudo pra... Como é que fala? A gente romantiza a menina, né? Eu ouvi dizer que é mais ou menos isso, né? Que as mais gostam de fazer a criança boneca, né? Boneca. Mas só que é uma boneca que tem vida, né? Mas assim, ter uma menina é engraçado, porque parece que é muito nosso espelho. Sabe? Agora que a gente começa a se maquiar, e a maquiagem da Mariana... Cadê o batom da Mariana? Sabe? Aí vai fazer aqui. Que tá a pintar os olhos, né? Acho que tá a pintar os olhos. Então, assim, começa a olhar pra gente e você vê que ela é o nosso reflexo. Então, isso vai ficando. Dá uma preocupação. Dá uma preocupação, porque você fica assim, meu Deus, eu tô fazendo certo, tô fazendo errado. Mas acho que ser mãe de menina é um cuidado extra. Porque parece que o menino vai ser sempre o defensor, sabe se defender. E a menina você fica assim, né? Eu que ainda só tenho ela. Quem é que vai defender? Tem que ser eu e o pai, né? Então, assim, eu acho que a menina já nasce com aquela coisa assim, com aquele selo de cuidado. É esse sentimento que eu tenho. Não sei, Nicole, mas eu tenho esse sentimento. Nicole, você é? Assim. Eu sempre quis ter uma menina. Então, você fala assim, que eu queria ter 2 filhos e que pelo menos um fosse menina. Não me importasse se fosse um menino ou uma menina. Ou 2 meninas. Eu queria ser uma menina. Porque minha mãe dizia, meu Deus, eu tenho medo de Nicole ter uma menina e ela vai sair igual a árvore de Natal, de tanto inteiro. Árvore de Natal. Porque quando eu era criança, assim, eu queria colocar todas as coisas de uma vez só. Se eu ganhava um copo, uma pulseira, minha irmã ganhava também. Eu falava, pulseira, minha irmã não usava nada, então ela gostava. E eu pegava os meus e da minha irmã e colocava tudo de uma vez.
A minha mãe disse, se ela fizer a mesma coisa com a filha dela, pronto. Vai transferir a Natal. Eu não faço isso na minha filha, mas a minha filha já faz. Já faz. Ela mesma Ela quer sair com todas as coisas. Ela é muito feminina, ela gosta, quer sair de vestido, só quer sair com umas coisas, com colar, com pulseira, com bate, com uma moleque, é tudo essas coisas assim. Mas eu sempre quis ter uma menina, então, pra mim foi a educação. Mas eu também não achava que ia ser menina, eu achava que era menino. Tinha certeza que era menino, do chá revelação foi um susto pra mim quando vi que era uma menina. Então, Foi sensacional. Agora, quanto aqui, no caso da Mariana e da Yara, né? Eu não sei, os rapazes não são muito dados a isso. Eu tenho que escolher a roupa e tal. O rapaz põe a roupa e tal. E como é que elas são, essas meninas? Elas já escolhem, já sabem como querem Já sair? escolhem um sapato. tudo, eu não posso escolher mais nada, nem pra ir pra escolinha agora. Ela quer ir pra escola todo de vestido agora, senão não vai poder vestido. Eu que dou a separar as roupas e escondi os vestidos. Senão ela quer os vestidos de igreja, era tudo na escola. Não, aí ela fala, eu quero ir com esse vestido. Eu disse, não vai com esse. Aí às vezes eu falo, quero que você vá com esse. Ela, não quero esse. Aí eu pego depois, não quer, então tá bom. Então você tem que, pra escolher esse. Eu pego um dois que ela não gosta tanto e põe o que eu queria que ela usasse. Aí ela vai e escolhe o que você quer. Porque senão... Jogada. Yara, você vai ver esse vídeo mais tarde, você vai me contar, né? é, mamãe? Era assim, né? O jeitinho a gente vai lá. E os laços, agora já escolhem os laços também, né? Ou não quer de laço. Ou não quer de laço. Ondulete. Ondulete. Aí não, tem que ver, ela tem que ver o laço. Se eu tô arrumando o cabelo dela, ela não diz. Espelho, não pede espelho. Qual é o laço que você vai pôr? É assim, eu quero ver. Aí a Mariana pede o espelho, mamãe, pra ver se ela vai lá, porque ela, né, tem a ordem e vai lá. Quero esse. Aí às vezes ela não tá vendo, então eu pego aquele, mas coloco o que eu quero. Aí agora ela já começou a falar assim, mamãe, e o espelho? Não tô me enganando. Já sabe, né? Já Não, mas quando eu vejo, não combina, ela já sabe, ela olha assim na roupa dela, quando ela escolhe um que aí ela presta atenção se ela realmente não combina, ela fala assim. Aí ela, pode ser esse, aí ela... Agora, uma coisa interessante, que eu até perguntei para os pais também, aqui. Pronto, elas estão crescendo, estão na escola. Todos nós sabemos como que os nossos dias estão, como têm sido os ensinos nas escolas, o mundo que os nossos filhos estão enfrentando aí fora. Qual é a sensação que vocês têm aí dentro relativamente a isso, né? A gente olha, como meu filho era outro tempo, nem havia telemóvel, né? Então, a gente fica hoje, eu penso assim comigo, se fosse hoje, eu não sei como seria a minha reação, o mundo, os ensinos, a escola, como ensiná-los no caminho do Senhor e mostrar o que é certo e o que é errado na escola. Como é que está sendo aí essa sensação? Como é que vocês estão vivendo esses momentos? Pensando assim, eles daqui uns dias estão aí, né, mais envolvidos no mundão, digamos, na vida. Medo. É que, olha, eu tentei falar com a psicóloga sobre isso, porque eu fiz a terapia e estava a conversar com a psicóloga. Aí ela me perguntou assim, Karen, qual vai ser o tema da festa da Mariana no ano passado? Falei assim, menina, sabia que eu não sei. Mas ela não escolheu o tema? Eu falei, não, ela não escolheu. Mas nenhuma princesa? Não, ela não sabe que princesa, não vê nada de princesa. Mas não é personagem da Disney? Ela não viu o desenho da Disney, ela. Essa criança não vê nada? Eu falei, não é que ela não vê nada, é que eu evito colocá-la em telemóvel, eu evito televisão. Ela, Karen, mas ela já tem 3 anos, ela tem que começar a viver no mundo real, porque senão ela vai começar a ver que as amiguinhas têm, e por que a Mariana não tem? Sabe, ainda eu falei pra Nicole, falei assim, Nicole, porque a Mariana, lá em casa é assim, durante a semana, 0 telemóvel,
zero TV. Fim de semana, eu deixo ela assistir a TV e deixo ela, às vezes, pegar o telemóvel. Mas não sou eu, tá? É o pai. Você nunca vai ver o Você meu escutou, né, Tiagão? telemóvel na mão da Mariana, mas o telemóvel do pai no fim de semana tá lá. E o que eu tento fazer é porque eu tenho muito medo. Eu tenho medo mesmo porque assim, né, hoje em dia eles ficam mais tempo fora de casa do que em casa. E eu não sei tudo que se passa lá fora, né? E assim, a gente tenta deixar não entrar maldade dentro de casa. Nós sabemos que o meio para entrar isso dentro de casa é a TV e o telemóvel. Então eu fico muito assim, eu sei que talvez é muito excesso meu, mas eu morro de medo de alguma coisa não passar por mim e ela aprender, porque eles absorvem muito rápido. É uma coisa assim, esses dias ela falou assim para mim, a magia está no ar. Eu falei, onde ela viu isso da magia? Como assim? Magia está no ar? Onde aprendeu isso? Não é? Aí depois, é porque o nome da salinha dela lá é a magia, deve ser alguma coisa. Mas eu não sei. Aí outro dia ela me falou assim do dragão. Mas que dragão? Onde ela vê dragão? Então, assim, são coisas que eu não falo, nós não falamos dentro de casa, mas em algum lugar ela tá aprendendo. Então, assim, eu não sei. É uma responsabilidade muito grande, acho que do pai e da mãe nesse mundo em que nós estamos a viver agora, por causa do telemóvel. Porque nós adultos estamos com o telemóvel na mão e a criança vê. E ela vai querer, né? A Mariana tem sempre quando me vendo com ele na mão, ela quer. O que você tá a ver, mamãe? Mariana, pode ver? É assim. E a televisão, às vezes, é o nosso auxílio. Você vai cozinhar e precisa de um tempo, precisa de uma televisão. Então, assim, é difícil. Cada vez mais está ficando mais difícil. Tá fácil, né? E dá medo, dá medo. Eu tenho medo, assim, quando a gente solta, porque enquanto tá aqui, tá na nossa barra da saia, então a gente consegue controlar. Até a questão da televisão, eu e a Karen, a gente evitou muito. Eu evitei com a Yara até 1 ano e meio, 2 anos. Quando ela foi, basicamente quando ela começou a ir para a escolinha, comecei a liberar um pouquinho mais. Mas também sempre foi controlado, nunca foi aquela coisa assim. Nunca deixei ver televisão com comida, para essas coisas almoçando, jantando, nada nisso, nem pensar. Mas ela vê, hoje em dia eu já vi realmente a necessidade dela ver mais, porque faltava qualquer coisa, as outras já sabiam muita coisa e ela não sabia. Então agora eu já permito fazer mais, já mostro, eu mesma já peço para mostrar algumas coisas para ela, princesa, disso, daquilo outro, porque eu vejo que ela precisa, faz parte da idade dela agora. Mas eu estou sempre perto, eu prefiro não dar muito telemóvel, eu prefiro ligar na televisão, o YouTube ou coisa assim, mas eu na minha televisão, eu prefiro eu colocar, ela não consegue colocar sozinha, então eu escolho. Eu prefiro estar ali, lógico que às vezes eu estou na cozinha, não sei o que, então eu ponho sempre os mesmos, eu vou na biblioteca daquilo que ela já assistiu, e deixo ela assistindo só os mesmos, porque eu já sei o que tem naquele. E quando aparece uma coisa mínima que eu não gosto, eu tiro. E ela sabe, por exemplo, tinha muitos desenhos quando ela era menorzinha, que ela assistia de musiquinha, e no meio começava do nada os desenhos do Halloween. Certo. Aí eu dizia, não, esse não pode, que esse não é de Deus. Aí ela já sabia, já desligava, ela não reclamava, não falava nada, e toda vez... Aí às vezes eu estava na cozinha fazendo alguma coisa, ela corria, mamãe, Halloween não é de Deus. Eu tirasse. Aí eu ia lá e tirava. Tá certo. Porque é questão de ensinar. Eu acho que a gente é difícil. É a parte mais difícil, eu acho, da criação. É a educação, é aquilo que a gente está ensinando. O que realmente a criança está absorvendo daquilo que a gente está ensinando para ela. Mas, infelizmente, elas vão para o mundo. Elas vão estar mais tempo na escola, elas vão estar mais tempo com outras pessoas do que com a gente. E vamos crer que aquilo que a gente está passando está ficando com ela. Então, que é a parte mais difícil de criar filho, é educar. A pergunta vai nesse sentido porque a gente vê aí o mundo caminhando para esse lado em que aquela privacidade da menina e do menino parece que vai caindo no desuso, né? Até a busca de ter uma casa de banho que
o rapaz vai, a menina vai. Eu agora que tem lá em casa, eu fico assim, ela quer dar as coisas dela pra ele. Eu disse, isso não, que isso é de menino. Menino não brinca com boneca de menino. Ela quer dar um negócio pra ele que é rosa, menino não usa. Ela queria pôr uma pulseira nele, que era dela. Assim, não, menino não usa pulseira. Eu fico, aí ela agora fica, Gael, não pode. Ela põe assim, aí ele quer pegar ela, não pode, você Tá vendo? Mas em casa tem que ser, porque na escola vai ser outra coisa, vai ser ensinado. E se a gente ensina desde o princípio os princípios que a gente quer para eles, e nessa idade, até os 3, até os 5 anos, eu acho que é a parte crucial do que a gente tem que incutir na criança. Porque se a gente conseguir incutir o máximo de coisas, de informações, de princípios até os 5 anos, eu creio que a criança depois vai conseguir se virar, que é quando ela vai para a escola mesmo e tal, eu acho que... E nesse caso, eu acho que é bom, os pais não podem ter medo de ensinar à criança os princípios de Deus, os princípios da Bíblia. Não pode ter medo, não é? Ele vai ser diferente na escola. Não, é possível ensinar tudo isso sem que eles sejam diferentes. Há muitas formas de ensinar. Agora, é importante que seja ensinado, né? Porque nesses dias a gente está vivendo aí, precisa muito da graça de Deus, né? E nós estamos chegando... Esses dias até a professora dela foi buscar, ela disse, nossa, vocês estão ensinando mesmo ela, porque ela na escolinha, acho que foi algum coleguinha que foi falar assim de mentira pra ela, disse, não pode mentir. Eu não sei se ela disse qualquer coisa que se mentir vai pro inferno, eu falei isso pra ela, mas a gente fala que mentir não é de Deus, e ela foi falar pros coleguinhas dela que não pode mentir, que não é de Deus. É mentir. E ela disse, vocês estão ensinando. Se a gente fala com ela fala, porque a gente fala com ela repete com os amiguinhos. E eu falo para ela, você tem que ser missionáriozinha na escola. Você tem que falar de Jesus nessa escolinha. Então eu pergunto, você fez a oração na hora do almoço? Alto, você tem que fazer alto. Aí ela, mamãe, esqueci da oração. Ela vai... Não, porque é interessante que a pais que não tem essa preocupação, eu acho que nós não podemos ter medo. A gente tem Jesus, que é o melhor que o mundo, a melhor coisa que o mundo possa ter, né? Então acho que é importante ensiná-los a serem aquilo que são mesmo, né? Em todo o tempo, por causa dessa situação. Bom, nós estamos caminhando para o final da nossa conversa, mas ainda temos tempo para vocês darem aí um conselho para aquelas que estão aí para ser mãe. Depois de tudo isso que a gente falou. A Nicole para quebrar um pouco esse negócio aqui. A Nicole até falou assim, a Karen, né? A Karen usou a expressão agora, eu por enquanto tenho a Mariana, essa palavra por enquanto. Quer dizer que ainda, né, tem um caminho. Por exemplo, então, quais são o que vocês gostariam de partilhar nós temos algumas que já estão com bebê, que estão grávidas, outras que estão sonhando. Karen, a câmera é sua. É assim. Eu, Karen, falei tudo isso aqui, mas se eu pudesse, eu teria tido antes. Porque assim, hoje eu tenho 35, Mariana tem 3. Se eu tivesse tido ela antes, eu acho que eu iria ser... Eu iria aproveitar muito mais as fases, sabe? Porque é gostoso. Por mais que seja difícil, né, Nicole? Por mais que a educação seja difícil. Por mais que cada etapa que a gente fala, que cada salto, nós chamamos de salto do crescimento, do desenvolvimento da criança, cada etapa seja difícil. Eu passaria outra vez... A Mariana esses dias começou a falar assim... o mano da Mariana, por causa do Dayaren, né? O mano da Yaren, aí ela começou... Ela viu o Gael e falou, o mano da Mariana. Eu falo, não, esse é o mano da Yaren. Mariana não tem mano, Mariana vai ter mano, falou assim. Aí eu falei assim, não, Mariana não vai ter mano. Ela falou, então não vai ter mano, não. Pode brincar com o mano da Yaren, não tem problema. Eu falei pra ela. Mariana falou, tá falado. Então, eu acho assim, que se eu tivesse tido antes, eu
eu faria tudo outra vez. Essa questão do acordar, até sente falta. Esses dias eu falei assim pro Thiago, amor, eu já nem lembro mais como é que foi dor de parto. Eu não lembro mais, assim, Já tá na hora de o tempo do sono. Pode esquece, já tá na hora de Mas eu tento... Eu não sou a pessoa que fica assim, tem que ter filho, tem que ter filho. Mas às vezes eu falo assim, olha, tá na hora, você não acha? Não espera ter muito tempo, não, tá na hora. Mas eu acho que filho, só quem tem, eu acho que sabe que é ser mais feliz, sabe? Olha, você olhar pra carinha, e quando a Mariana, né, na desfraude, a comemoração, né? A Mariana não fez cocô na fralda, aquela carinha de onde, assim, é tão prazeroso você ver a alegria que eu já não sei, realmente, eu já não sei o que é não ter filho, é muito bom. Passou, né? Passou. Nicole, diz lá qual que Eu concordo que é assim, não fomos, eu acho que Deus deu o tempo certo para nós, mas no nosso planejado, se a gente tivesse sido mais cedo, acho que teria mais paciência, mais pique, assim, para correr atrás de criança, Pra ficar no chão. o pai disse ali atrás das crianças. Eu acho que teria mais paciência nessa fase inicial, que é mais complicada. chão. Mas, assim, eu faria tudo de novo, e tanto é que entrei de novo, né? Eu acho que é a melhor coisa, assim, eu acho que faz parte. Parece que quando a gente, como casal, a gente chega uns anos que a gente está junto, e de repente parece que estagna, assim, a gente precisa de uma nova etapa. Parece que a criança faz parte do processo de Deus, assim, nas nossas vidas, como casal, como família. No início a gente fica só casal, de repente parece que assim, tá faltando a segunda etapa. E a gente, quando entra nisso, a gente entende realmente o propósito de Deus, a família, de tudo. É um amor completamente diferente. E o segundo é o mesmo amor, todo mundo fala assim, pra mim é a mesma coisa, é o mesmo amor, e é diferente, mas é a mesma coisa. Diferente, mas é igual. Mas não tem como explicar. E depois que ele tem o primeiro, o segundo, parece que ele se releva tanta coisa. A gente no primeiro é aquela coisa assim, em alguns momentos, se bem que eu não era aquela mãe muito assim, cheia de coisinhas assim, mas... se eu não era no primeiro, imagina no segundo, né? Eu dizia Eu sou assim, prova de que o segundo é totalmente diferente. eu dizia que se pai Yari, todo mundo dizia que a gente não era, nem parecia pai de primeira viagem da Yari. Eu disse, pronto, quando eu tiver outro filho, a Yari que vai ter que cuidar dele, porque se for a Yari já assim. Mas pronto, o segundo a gente releva muito mais coisas, a gente já tá, é assim, é normal ter isso, não fica tão preocupado. Mas no primeiro, tudo que acontecia com a Yari, a gente ficava assim, ai meu Deus, o que é isso, o que deu? Mas o segundo... E o dente que não nasce, isso? Não nasceu, quando chegar a hora de nascer, não nasce. Quando quiser andar, anda, quando quiser falar, fala. Quer comer, come. A gente ficava assim, nossa, com 5 meses tem que fazer assim, com 6 meses tem que fazer. No segundo a gente, todo mundo vai fazer, todo mundo vai sentar, todo mundo vai deitar, todo mundo vai rolar, vai falar, vai andar. Na hora deles, né? Eu já nem estou preocupada. Então quem tem um, vá pro segundo. Tá vendo? É isso aí, agora gente. Para no segundo, que o meu parou. Né? Sei não, gente. Vamos deixar para as amigas aí. Tem muitas amigas para ter. Tá certo, gente, tá certo. Olha, nosso papo aqui foi bom, nossa conversa proveitosa. Obrigado por partilhar um pouco da vida de vocês, da história, dos acontecimentos, dos momentos diversos, né, que eu acho que sempre ajuda os que estão sonhando, projetando, e acho que isso é importante ser partilhado. E como nós estamos terminando, como eu disse para vocês, a mentora aqui do nosso CCR Talks, nesse podcast aqui no nosso canal, é a Nicole. Ela que inventou essas coisas, coloca essas coisas. Eu vou fazer um convite especial para ela. Fazer o encerramento da nossa conversa de hoje, né?
Diga, pessoal, olha, é tão chique aqui, até as canequinhas. Nem beber água. Nem bebeu água, olha, tem água. Né? Essa é sua também. As nossas canequinhas ficaram tops aí, né? Então de... da batalha, que agora ele iria, Tereza enviou, né? Eu tenho que ir lá buscar mais, hein, mano? Isso aqui é top, hein? Tá vendo? Faltando uma aqui, quando tem 3, tá vendo o esquema? Então temos que falar sobre isso. Mas é isso, Nicole. Só para falar, como diretora, que estamos acabando a primeira temporada. Então, quem assistiu, quem participou, participou. E que aguarde, porque vai começar outra mais para frente. Tá quase, é isso mesmo, né? Mas Deus abençoe vocês. Nós não queremos terminar sem fazer uma oração pelas mães, pelas futuras mães, abençoando a vida de vocês, abençoando a casa de vocês. Se estão enfrentando alguma luta no relacionamento com os filhos, na educação, busque Deus, busque conselhos, né? Busque pessoas que podem ajudar. Não tenham problemas com isso, porque os filhos, criar filhos é uma arte, né? Que a gente tem que aprender, não é isso? Então nós vamos orar, vamos pedir a bênção de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este momento de conversa, pela vida da Nicole, pela vida da Karen, das crianças, dessas famílias. Nós te agradecemos. Queremos abençoar também as mães que estão nos acompanhando, nos assistindo, as futuras mamães também que estão nos acompanhando. Que o Senhor possa abençoar com sabedoria, graça, discernimento, que elas possam ser prósperas em tudo que fizerem. Põe a tua mão, derrama a tua graça sobre estas famílias. Nós abençoamos com a bênção da sabedoria, do discernimento, da paciência, da coragem, da firmeza também, do ensino, de todas as coisas que nós precisamos praticar dentro da nossa casa. Muito obrigado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Pessoal, Deus abençoe vocês. Nós voltaremos, se Deus quiser, para estar junto com vocês num tempo gostoso nos próximos tempos aí. Deus tem coisas lindas para fazer, tá bem? Essas conversas, elas são proveitosas. Partilhe com alguém, convide mais pessoas para estarem nos acompanhando. E ainda falta-nos uma conversa que nós vamos ter semana que vem, né? Tá? Vai ter um papo a semana que vem muito bacana. Das mães, né? O último das mães, né? O último dessa temporada das mães aí. Mas ainda tem podcast. Exatamente. Mas vamos ter mais uma conversa semana que vem. Volte aí, está conosco na quinta-feira que vem, para um momento especial com mães diferentes, né? Diferentes também. Já vimos aí 2 tipos de mães, né? A nível de idade de filhos, e agora mais outras mães que vão estar conosco aqui. Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser. Valeu!